Luiz, nós perdemos a maioria das referências de clientes em termos de potencial de demanda, enfim, porque muita coisa vai mudar. Mas uma das principais coisas que vão mudar são as demandas das OTAs. Eu lembro muito bem que em 2008, o Paulo Salvador, que você bem conhece, eu também conheço, o mercado todo conhece, ele já alertava para a gente ter um cuidado no equilíbrio dessa demanda. Porque, assim, se você ficar dependente dela, OTAs, operadoras, que seja, enfim, que eles são os maiores produtores, se de repente eles não têm essa demanda, a gente começa a ficar meio perdido. E eu entendo que daqui em diante, a maneira como a gente tinha os nossos melhores compradores vai ser diferente. O que você acha e qual estratégia que você acha que tem que adotar agora para começar a construir esse novo nicho de compradores do hotel? Então, Alberto, vou falar uma coisa para você. É muito particular isso no interior. Eu estou falando mais do interior. Seria bom também, o Cadu é mais São Paulo, seria bom ele me ajudar até com essa resposta. No interior, claro, você tem muito mais acesso aos compradores diretos da empresa. Por mais que eles comprem via agência, via operadora. Só que assim, eles vão te ligar primeiro. Vai pintar um evento para você aí, de 200 pessoas. O que você consegue? Isso acontece diariamente. Hoje mesmo aconteceram 3 vezes em uma grande agência de São Paulo. Então, assim, a gente passa, a agência vai passar, eu não vou passar a tarifa diferente, vou passar mesmo. Só que a gente já sabe, porque o cara já me ligou. Você entendeu? Então, assim, pra gente aqui não muda muito. Acho que vai mudar muito com o pessoal de São Paulo, dos grandes centros, Belo Horizonte, que o negócio também é mais pegado. Eu acho que vai ser mais nessa pegada. O interior... Não tem tanta diferença não, cara. Eu realmente acho que assim... Se você tem um relacionamento... Essa questão do interior e capital, essa questão da relação, realmente, no interior, ela é mais fácil. Ela funciona mais, ela é mais humana. Você chega mais, é o que você falou, de chamar o cara para um almoço, enfim, para um café. Você consegue uma maior proximidade. Não que isso não aconteça em São Paulo também, né? Tem que tirar um pouquinho desse mito também. Não que não aconteça, isso acontece também em São Paulo. Não é questão de mito. Fazer. Agora vai ser difícil. Sim. Agora, pós-pandemia, eu acho que vai ser difícil a gente ter um relacionamento com as pessoas, entendeu? Porque o pessoal não vai querer receber. Né? Ou quem tem, ou depois você não vai ter mais ninguém. Então, mas mesmo isso acontece também no interior, né? Porque o interior também vai ter as restrições vai ter restrição, mas assim, se você já tem os caras, se você já tem o meio caminho andado, a minha vantagem é que eu estou na mesma cidade tem 4 anos, então assim, eu já tenho o acesso. Mesmo que não seja o mesmo comprador, eu já tenho acesso à empresa. Alguém da empresa conhece o Luiz Coutinho. Sim. Alguém da empresa conhece o pessoal da Haddad. Assim, por exemplo, várias pessoas. E assim como conhecem você também. Você vem de Campinas, todo mundo conhece você. Então, assim, mas pode mudar a questão de ser interior ou de você fazer o seu trabalho de uma maneira... Fazer amizade. Você executar aquilo que você fazer o seu trabalho. Você não vai... Você toma um café, mas você faz um negócio. Não depende. Né? Você está vendendo. Num cafezinho, quantos negócios você consegue tirar? Exato. Eu acho que vai um pouco além. A gente fala bastante do corporativo, que eu acho que todo mundo aqui, todo mundo aqui trabalha principalmente no corporativo, mas eu acho que vai ter uma demanda legal, que daí entra essa questão das OTAs, até que o Uber comentou. A gente vai ter uma demanda, pode não ser tão grande quanto o corporativo, queira ou não queira, o corporativo é o que domina a hotelaria brasileira, mas vai ter uma demanda paralela de lazer, não é bem lazer, é o que chama lá, eu vi aí em umas pesquisas de tendência, comfort trip, né? Que as pessoas elas estão cansadas de ficar em casa. Ninguém mais aguenta ficar em casa. As pessoas querem sair, querem ver os amigos, querem ver os parentes, querem ir para locais diferentes daquilo que estão acostumados, e daí vai ser o regional. Aí eu acho que hotel independente, interior, é aí que eles também têm que focar para conseguir trazer esses clientes, porque as pessoas vão viajar muito mais de carro, né? Vai pegar ali máximo 300 quilômetros. E fugir das OTAs, exatamente, para fugir das OTAs, inclusive. Então, entra o RM, esse profissional da estratégia. Por que eu vou, sabendo dessa demanda, por que eu vou direcionar isso para o intermediário?
para o intermediário que botou um custo maior e eu não posso ter, eu tenho que rentabilizar, eu tenho que vender melhor. Né? Minha receita tem que ser melhor, tem que vender, rentabilizar. Então, assim, por que eu vou entregar esse meu inventário sabendo que eu tenho que, no primeiro momento, o turismo regional, que é o que vai poder me trazer uma melhor rentabilidade, por que eu vou dar essa condição para uma OTA? Eu tenho uma particularidade, enfim, a gente poderia até fazer um outro programa só desse tema intermediário OTA. Assim, tá todo mundo falando, tem dois temas. Assim, tem dois gente falando que agora a OTA vai bombar e vai realmente dominar a hotelaria, e tem aqueles que, assim, agora a OTA vai quebrar. Tem esses dois públicos hoje conversando. Sim, eu escutei os dois lados, já escutei as duas previsões. E as duas previsões. Eu acredito e desejo e creio e quero que aconteça que os hotéis tenham mais poder de negociação. Não, agora eu não vou te dar esse X daqui, não vai ser assim. Então, assim, Mas para isso a gente precisa se juntar de fato, Cadu, não como foi em 2008, que todo mundo falou que vai fazer um negócio, ninguém fez e uma rede fez. Tem que juntar mesmo, de fato. Não é para faturar para ninguém vai faturar. Não, aconteceu que uma não faturou e o resto todo. Assim, tem que ter amizade. Não tem esse negócio. Eu posso chamar o Rafael para uma provocação? Claro, deve. Tô quieto no meu canto aqui. Eu já tentei chamar ele e não veio. A gente tem que se juntar. Você tem que provocar a Mel e o Rafael. Certo. A maioria. A Mel daqui a pouco. A Mel daqui a pouco. Pelo custo do apartamento. Deixa eu falar assim, essa coisa do independente me incomoda. O independente é sempre o culpado de tudo, isso vale, assim, tem uma questão aqui. Mas enfim, Rafa, segue. Essa é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que custo de apartamentos sempre foi um mito, né? Você perguntar para 3 pessoas como calcula o custo de apartamentos, vai ter 3 respostas diferentes. Não tem um acordo padrão até, né? de como Capaz calcular o custo de apartamentos. Pessoas mais. Se elas responderem alguma coisa. Então, eu acho que agora, como nesse momento, pelo menos esse ano, eu acho que a conta vai ser muito feita para como a gente não vai quebrar, como a gente vai sobreviver até o fim desse ano. Talvez, acho que essa habilidade de calcular o custo de apartamento melhore. Talvez fique mais claro, porque vai ser uma coisa que vai estar mais na rotina da discussão. O quanto a gente tem que vender para chegar no break-even. Eu acho que isso vai ser... se fizer um bingo das palavras em inglês do ano, lockdown vai estar de um lado e break-even vai estar do outro. Sensacional. Vai ser a palavra da vez. Aí. Vão ser os nomes das crianças da próxima década. Exatamente. Então, eu acho que talvez entre mais na discussão e tenham novas pessoas participando. Porque, por exemplo, vou falar da minha experiência. Vocês viveram isso de maneira diferente, pode me falar. Nunca eu vi numa reunião de revenue alguém do financeiro participar. Quem representa o financeiro é o gerente geral, com dados muito superficiais. A Melissa ficava barrando, cara. Não acho que eles têm que participar de todas, tá? Eu acho que pontualmente eles poderiam participar. E talvez agora, como a discussão vai ser muito mais o mínimo que a gente tem que fazer para se manter, financeiro ou sei lá, eu tenho caixa, alguém financeiro que seja, sim. Pode ter o cargo diferente, alguém que entenda da maneira mais detalhada como fazer essa conta do custo do apartamento. E eu acho que o primeiro desafio vai ser concordar na metodologia, do que entra como custo do apartamento, o que não entra, porque a gente tende muito a falar de custo do apartamento, seu custo de produção, por assim dizer, né? Então, quanto custa para lavar a toalha, arrumar a cama, hora da camareira, os amenities, luz, ar-condicionado, essas coisas. Mas alguns hotéis colocam o valor do recepcionista, mas a gente tem um monte de custo administrativo, enfim. Acho que o custo do break-even, talvez a gente até mude o nome de não ser custo do apartamento, né? Ser custo do break-even, talvez, sei lá, se muda o nome. De ser realmente o quanto a gente tem que vender aquele apartamento e um número X de apartamento mínimo para aquilo bater. Para depois daquilo, a gente falar só de custo de produção e, sei lá, meu break-even com 20% é esse, com 30% é esse, com 40% é esse. Acho que vai ser, sei lá, eu acho que seria a maneira mais fácil de fazer essa conta. E não adianta talvez tenha mais discussão. Né,
Porque agora acho que você pode mentir para o mercado, você pode falar para o vizinho que meu custo do apartamento é R$200 e ser 300, sabe? Tudo bem, mas não vai dar para você mentir para você. Como antes, dava para você mentir para você. Porque você fala, meu custo é 200, era 230, tudo bem, minha média era 280, sabe? Dava lucro no fim das contas, por mais que eu não tivesse tanto controle, dava dinheiro. Mas agora eu acho que vai ser muito, pelo menos um tempo, até o fim desse ano, acho que muito provável que seja assim, vai ser uma estratégia de sobrevivência. E se você mentir para você agora, uma hora essa conta vai cair. E vai ser surpresa e talvez você não sobreviva. Ô, Rafa, eu já ouvi. É o que eu acho. Vamos ver. Eu não lembro. Vamos medir e ver o que acontece. Exatamente. Eu não lembro, tem uma teoria, tem um nome, mas eu agora não consigo me recordar, estou tentando lembrar. Que assim, que não, você falou, mito do custo do apartamento. Esse custo do apartamento não existe, né? O hotel, um empreendimento, tem um custo fixo. E aí é o que você falou do custo do break-even, né? Quanto que eu pago a conta, esse custo fixo, e aí é lucro ou lucro operacional, enfim. Eu vou até pesquisar, porque existe essa teoria, você já ouviu isso em alguma das reuniões? Olha, a Mel já fez, pelo que ela me falou no outro dia, ela fez trabalhando no desenvolvimento. Quando você trabalha no desenvolvimento, você está vendendo um hotel que não existe. Então, para saber se aquele hotel é viável ou não, você tem um cálculo de custo, que é o mínimo que você tem que fazer para dar lucro. E, geralmente, não entra tanto nessa discussão de fixo ou variável, se é FIIs. Você tem lá um valor, eu preciso de ter R$100 de diária média, 30% de ocupação, daqui para frente eu consigo dar resultado financeiro. Então, assim, eu acho que romantizaram muito esse negócio do custo do apartamento, porque, como eu disse, dava sempre lucro, ou a conta fechava, porque você nunca vendia no custo do apartamento, de qualquer maneira. Então, romantizou muito de como é a maneira perfeita de saber isso, para saber quanto você pode vender no Montier, etc. Eu acho que a gente tem que voltar mais para o básico e falar de break-even. Quanto que é o meu break-even? O break-even não é só tarifa, não é só tipo R$150. Porque se eu vender um apartamento a R$150, eu não pago a conta. Mas se eu vender 100 apartamentos a 150, eu pago a conta. Sim. Então, o break-even não é uma métrica, são duas. É volume e preço mínimo. O volume mínimo, você precisa do preço mínimo. Então, eu acho que talvez entre mais essa discussão agora, porque a gente vai saber quanto é o mínimo que a gente tem que vender no preço que a gente consegue vender. Eu acho que vai partir para aí a discussão, né? A gente consegue vender a quanto? O cliente aceita pagar no máximo agora R$150. Então, beleza, por R$150, quanto que é o mínimo que eu tenho que vender para pagar minhas contas? E ficar empatado. É 25% de ocupação. Então, aí é o meu eu acho que a gente se a gente continuar nesse papo, a gente começa a entrar numa coisa muito mais administrativa, contábil, etc. Porque tem um termo que ninguém na hotelaria usa, ninguém, né? Mas a maioria das pessoas nem sabe, que é margem de contribuição. A gente precisa saber o que é margem de contribuição. As pessoas não sabem o que é isso, entendeu? A gente tem que pagar os custos daquela venda especificamente e diluir no volume, a gente vai usar para diluir, né, os custos fixos, etc. É a maldita conta. É a maldita conta de displacement para receber companhia aérea, entendeu? Mas assim, eu vou entrar até uma coisa mais básica. Você pergunta hoje para o financeiro, qual que é o meu custo por dia? Não tem um cálculo assim, só tem um do mês. Você espera um mês e meio, você espera uns 15 dias depois que o mês fechou para fechar a conta, né? Então, quando a gente fala de RM, a gente faz a receita por dia, por segmento, quanto mais detalhado, melhor. Então, a gente está bem quebrado a receita por dia, por segmento. Só que os custos a gente faz um total do mês. Eu tenho uma média de custo de luz por apartamento. Eu tenho uma média de custo de enxoval. Então, assim, não é um hábito, porque nunca teve a necessidade. Não estou falando mal porque é preguiça de fazer o trabalho, não, mas nunca teve a necessidade de fazer esse trabalho. Porque não precisava. Não era o nível de detalhe que era necessário para gerir um negócio. Só que agora, talvez, a gente vai ficar para sempre fazendo isso? Não sei. Talvez a gente faça esse tipo de trabalho 6 meses, até o meio do ano que vem. E depois as coisas voltem a um patamar mais parecido com o que era antes da Covid e você não precisa mais tanto detalhe ou ter essa discussão de quanto que é o break-even. Porque se você faz uma estratégia para empatar, isso não é bom para o negócio. Nenhum negócio precisa disso. Você tem que fazer uma estratégia para dar lucro, não para empatar. Então, é necessidade diferente. E agora, Uber, eu vou roubar a sua vez. Eu vou roubar o seu papel. Como é que a gente ensina isso para os hotéis independentes, né?
que tem isso, que tem essa sistemática que tem esse conceito do custo, da despesa, não posso gastar, como é que eu vou ter lucro? Porque ele nunca precisou, igual exatamente o que o Rafa falou, nunca precisei fazer muita conta, né? Sempre deu lucro. Então, nunca precisei fazer muita conta. Como é que eu ensino isso para o independente? Então, vamos lá. É assim, eu acho que, como vai ser algo de necessidade, talvez seja um ponto de discussão. Por exemplo, quando a gente fala de independente, a gente sempre pensa naquele cara que tem uma pousadinha, que não é profissional e que não tem acesso à informação e que faz aquilo por amor, porque tem uma visão romântica de um hotel. Mas a maior parte dos hotéis não são assim. São pessoas que se informam com a informação que conseguem. A diferença de uma rede para o independente, que eu acho que na rede você tem mais pessoas para discutir o assunto. Talvez numa rede você tenha 5 gerentes gerais que trocam ideia. E você, como independente, você não tem 5 pessoas para trocar ideia. Você conhece os vizinhos, mas às vezes eles não conversam com você com a mesma liberdade do que um companheiro de trabalho. Então, da mesma maneira como teve a onda da paridade tarifária, ninguém sabia o que era, agora todo mundo domina. Que precisa de ter distribuição, que ninguém sabia o que era, agora a maioria das pessoas usa o Minibis ou um programa similar. Eu acho que custo de apartamento, break-even, sei lá que nome que vão dar para isso, vai se tornar uma discussão. Talvez não agora, porque não é popular ainda. Mas tenho certeza que daqui 1 mês, 2 meses, vai ter um monte de gente querendo vender como fazer o break-even. Aprenda a fazer o webinar do break-even. Porque as pessoas vão ver quem precisa disso para sobreviver. Espero que esse movimento comece antes dos hotéis quebrarem. Porque vai ser muito triste isso ser uma reação de hotéis quebrando. Então, espero que essa divulgação de vamos calcular para a gente saber, sei lá, você tem quanto de caixa hoje? 100 mil. Então, você tem 100 mil e 100 mil tem que durar 6 meses. Quantos tem que vender para esses 6 mil durar 6 meses, sabe? Acho que vai ser talvez mais simples a discussão. E aí vai difundir, as pessoas vão falar por necessidade, porque não vai ter... Porque eu acho que dos hotéis que não quebrarem, quando rolar essa onda de dar desconto absurdo, de alguma maneira sobreviveu porque não vendeu, ou porque vendeu pouco e não foi suficiente para quebrar o negócio, vai passar essa onda de tipo, baixar o preço resolve. Eu espero. Uhum. E aí a próxima discussão vai ser qual que é o meu mínimo para vender, para não quebrar. Qual que é o meu mínimo para eu passar o cartão de crédito e tirar os 130 mil, sabe? Estou zoando na brincadeira. Mas vai ser a discussão que vai precisar ter em algum momento. Se não, vai ser a discussão... Senão a discussão vai ser o quanto a gente consegue vender esse prédio para pagar os prejuízos. Sabe? E eu não gostaria de estar em algum ambiente que tem essa discussão, porque vai ser muito ruim. E parece fácil falar agora, depois que muita coisa já passou, né? Todo mundo fala, depois que passa a gente fica fazendo as previsões, né? Mas é muito fácil. Mas uma coisa que eu tenho muito forte em mim é quem lá no começo, nos 60 dias atrás, né, 2 meses atrás, tivesse parado para pensar e com racionalidade, deixando um pouquinho a emoção de lado, hoje em dia não ia ter que estar pensando em sobrevivência. Ia poder pensar em estratégia de desenvolvimento para lá para frente, já está pensando em estratégia de crescimento. Mas, sabe que não é crescimento 100% de ocupação, né? Sabe crescimento é de desenvolver muito forte. o negócio. Lá nos 60 dias tinha hotel, eu soube de hotel de mercado, nem meu hotel que trabalha comigo, que não sabia nem o que tinha para pagar e nem o que tinha para receber. Outros hotéis estavam pagando contas sem negociar com o fornecedor. Contas assim, fez uma obra de gesso, vai gastar 30 pau de gesso. Pô, 30 mil de gesso eu pago uma folha, pago um funcionário, pago... Assim, isso aconteceu não só em hotel independente, assim, os hotéis, a grande maioria, não posso dizer isso porque eu não tenho conhecimento, mas muitos hotéis não têm esse controle do que eu tenho para pagar e o que eu tenho fora para receber. Não tem. Gestão, então, assim, né? Gestão. E aí, como que você quer que hoje, 60 dias depois, o cara tenha pensando em estratégia? Não tá. É aquele cara que você falou, é o cara que está perdido, dando cabeçada ainda, que não sabe. Essa é a realidade. A gente não quer acreditar que é uma realidade da maioria. É o que eu quero acreditar. Mas tem muito. Como o Rafa falou, a gente fica pensando que o independente é o pousadinha, aquele que não tem conhecimento, que não sei o quê.